prazer estar aqui com vocês neste dia. O Salmo 145, os versículos de 1 e 2, diz que: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. E o versículo 3 ainda diz assim: Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Nós devemos ser gratos o tempo todo ao nosso Pai, a esse Pai que cuida de cada um de nós. Vamos cantar a canção? Eu sou grato por tudo que tenho. Vamos lá? Tesouro maior
Senhor disse: no mundo tereis aflições. Mas o Senhor também, ó Pai, falou sobre o seu cuidado, sobre o seu amor. Possamos, ó Pai, também cuidar nesse momento, ó Pai, que nós estamos vivendo. Possamos, ó Pai, de alguma forma, cuidar uns dos outros. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais uma? Devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, é abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Olá, irmãos. Estou aqui representando a tesouraria da igreja. E eu gostaria de comunicá-los, que durante esse período, desde o início do ano até agora em abril, a igreja tem cumprido com suas responsabilidades financeiras. E nós louvamos a Deus pela consciência de família que Ele tem nos dado, mas gostaríamos de incentivá-lo a continuar a desenvolver essa consciência. E que você, meu irmão, se perceba como parte deste processo e entenda a sua responsabilidade. Que Deus nos ilumine nessa caminhada. Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Que alegria nós estarmos aqui juntos nessa noite tão alegre, noite onde a gente pode meditar na palavra do Senhor e trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Por quê? Porque ouvir todo dia, todo tempo, de diversas formas, as mesmas notícias não nos trazem muita esperança. As notícias que vêm do Evangelho, as notícias que vêm da Palavra do Senhor, é que faz com que o nosso coração se encha de esperança. Então, ao invés da gente olhar tanta televisão e ver tantos noticiários tão tendenciosos, que alegria a gente poder parar nessa noite de domingo, nesse dia tão especial para nós, Igreja de Cristo Jesus, nesse primeiro dia da semana, e trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, trazermos à memória aquilo que nos dá estabilidade, trazermos à memória aquilo que nos dá segurança. Bem como o salmista Davi, no Salmo 1, diz lá para nós que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite.
porque ele será comparado como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cuja estação própria dá o seu fruto. Irmãos, uma árvore plantada junto a um riacho, junto a um rio, é uma árvore muito solidificada, é uma árvore muito forte, que consegue passar pelas tempestades, que consegue passar pelas tormentas e que no tempo próprio dá o seu fruto. Sendo assim, meu irmão, que maravilha, que privilégio que nós temos nesse primeiro dia da semana, trazermos à memória aquilo que nos estabiliza, aquilo que nos assegura, aquilo que nos solidifica, aquilo que nos traz de fato para o centro. Porque imagina vivermos tão atormentados com essas ondas todas que nós temos. Podemos morrer, podemos ficar desempregados, vamos passar fome, podemos morrer, podemos ficar desempregados e passar fome, já morreu um, já não morreu um, é verdade, não é mentira. Imagina tudo isso, como que nós vamos ficar? Como é que a gente passa? Por isso, estarmos aqui juntos nessa noite é fundamental para a saúde, é fundamental para a sanidade, é fundamental para a estabilidade em todos os sentidos de nossa vida. Quero, em primeiro lugar, também agradecer ao nosso Pai por todo o privilégio que Ele tem dado, agradecer pela sua vida, que tem colaborado, que tem contribuído, que tem se visto responsável no cuidado e na manutenção de toda a casa de Deus, de toda a obra do Senhor, de tudo aquilo que a gente tem feito. Louvado seja Deus, porque temos conseguido honrar com os nossos compromissos, temos conseguido abençoar aqueles que necessitam. Vários irmãos, mesmo nesse período tão difícil, estão colaborando, estão se vendo resposta de Deus para o cuidado com aqueles que estão necessitados. Não só isso, irmãos, quero louvar ao Senhor por cada irmão que saiu da condição de vitimização, que saiu da condição de ficar ali, eu estou aqui sozinho, e passou a ligar para o outro irmão, passou a orar com outro irmão pelo telefone, passou até a fazer live aí junto com outro irmão. Louvado seja Deus por esse espírito de unidade. Louvado seja Deus por essas pessoas que saem da condição do olhar em si mesmado e se veem responsável em cuidar e apacentar uns aos outros. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Vamos nesse momento ter um momento em que você vai poder contribuir, fazer sua transferência bancária, vai aparecer aqui a conta. Você que se vê responsável, você que quer ser participante daquilo que Deus tem feito em nossa comunidade através da sua igreja, você vai ter a oportunidade de ou fazer uma transferência ou depois você separar aí um recurso e entregar lá para o Duda, entregar para o Juninho, que são os tesoureiros da igreja. Enfim, que Deus possa, em nome de Jesus, fazer assim aquilo que Ele já tem realizado em nosso coração por intermédio do Seu Espírito, por intermédio da vida e obra de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado por cada vida. Obrigado porque o Senhor tem sensibilizado os corações. Obrigado a Deus porque o Senhor tem se manifestado de uma forma tão intensa. Obrigado a Deus pelo privilégio de sermos o seu povo. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Vivam como filhos da luz, o novo homem comunitário. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, pastor, qual é a utilidade da igreja? Para que serve a igreja? Essa pergunta já mostra uma ignorância a respeito do significado de ser igreja. Porque quando eu pergunto para que serve a igreja, eu estou coisificando a igreja. Eu estou definindo a igreja a partir da sua utilidade. Só que a igreja é uma pessoa. O credo apostólico vai dizer para nós, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito e creio na Santa Igreja. Na Santa Igreja. A igreja é uma pessoa que representa, que manifesta, que traduz, que é a materialização do Pai, do Filho e do Espírito.
Na verdade, a igreja é o corpo vivo de Cristo. É o corpo vivo, o corpo místico e o corpo imanente e transcendente de Cristo Jesus. Por isso, a igreja não pode ser olhada a partir da sua utilidade. A igreja precisa ser olhada a partir do seu significado. Por quê? Nós não nos relacionamos, um ser humano de verdade não se relaciona um com o outro a partir da utilidade. São as pessoas utilitaristas, são as pessoas ambiciosas, são as pessoas caídas, são as pessoas mesquinhas que se relacionam umas com as outras a partir da utilidade. Nós não. Nós, Igreja de Cristo Jesus, nós, seres humanos, criados à imagem de Cristo Jesus, nós nos relacionamos com as pessoas a partir do significado que elas têm para nós. Por exemplo, suponhamos que você tenha gerado um filho e esse filho tenha nascido com doenças que dependerão ad eterno do seu cuidado. Eles nunca poderão te corresponder. Eles nunca poderão dar a você um significado útil. Mas apesar disso, você continuará os amando. Apesar disso, você não os abandonará. Apesar disso, você continuará a cuidar deles. Por quê? Por causa do significado que eles têm para você. Igual nossos pais. Nossos pais têm um significado muito grande em nossa vida. E alguns deles vão requerer de nós um cuidado. Muitas vezes, um cuidado que não será reconhecido, porque não haverá mais sanidade para isso, um cuidado que às vezes não será mais discernido, porque não há mais condições de discernimento, mas apesar disso, nós continuaremos a cuidar, nós continuaremos a amar, não por causa da utilidade que eles têm, mas nós continuaremos a cuidar por causa do significado deles para nós. Então, olhar para os seres humanos a partir da utilidade, olhar para a igreja a partir da utilidade, é violentar o espírito dessa igreja. Essa igreja é boa porque ela serve meus filhos. Essa igreja é boa porque ela tem um trabalho com jovens e eu sou pai de jovens, então eu vou ficar aqui. Essa igreja é boa porque ela tem um trabalho com a terceira idade e como eu sou idoso, eu vou ficar aqui. Essa igreja é boa porque ela tem um trabalho disso ou daquilo. Não, irmãos. A igreja, ela não se define por aquilo que ela faz. A igreja, ela é definida por aquilo que Deus declarou a respeito dela. E o que Deus declarou a respeito dela? O que Deus falou a respeito dela? Qual é o significado de ser igreja? É isso que a gente quer tentar responder nessa noite. É isso que a gente quer tentar meditar nessa noite. A palavra de Deus vai dizer para nós em Efésios capítulo 2, verso 19 em diante, diz assim: portanto, Paulo está ligando a tudo aquilo que foi dito antes. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Meu querido irmão, qual é o significado de ser igreja de Cristo Jesus? Qual é o significado de ser igreja? Ser igreja é ser essa comunidade que olha uns para os outros não mais como estranhos, mas como concidadãos dos santos. São aqueles que vão para a vida e vão para as relações não enxergando estranhos, outros, mas são pessoas que vão para a vida e vão para as relações enxergando um próximo, enxergando um concidadão, enxergando alguém que é herdeiro da mesma herança conquistada por Cristo Jesus lá na cruz para nós. Nós, irmãos, somos aqueles que vão em busca daqueles que foram extraviados, daqueles que foram sequestrados, daqueles que foram raptados pelo pecado. Não sei se você lembra, muitas vezes a gente via filmes do Rambo, que ia lá tentar
resgatar parte do seu exército que tinha sido tomado pelo inimigo, porque eles eram concidadãos, eles eram pertencentes àquela pátria, então havia um empenho, havia todo um esmero para ir até lá. Meu irmão, é esse o nosso espírito. Nós sabemos que os nossos irmãos foram sequestrados pelo inimigo e que eles estão vivendo completamente alienados da natureza, da herança, do direito deles, porque tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, o privilégio de chamarmos Deus de Pai, de conhecermos Deus como Pai, de entendermos que todas as coisas foram feitas para a manifestação da glória e que a gente pode desfrutar de tudo aquilo que Deus fez. E as pessoas estão vivendo com medo, e as pessoas estão vivendo aterrorizadas, apavoradas, irmãos, porque foram sequestradas pelo inimigo. Então, ser igreja de Cristo Jesus é ser essa comunidade que vai para o ambiente do trabalho e não vê ali estranho. Vê um concidadão que infelizmente está sequestrado pela maldade que há no mundo, que infelizmente está sequestrado pelos desejos da sua carne, está sequestrado pelo diabo, mas que são nossos irmãos e a gente faz de tudo para resgatá-los. Ser igreja significa isso. Mas tem mais, irmãos. Ser igreja, em nome de Jesus, significa também manter viva essa chama do amor de Deus, manter viva essa chama do amor de Deus em resposta à solidão humana. Porque olha o que o texto vai dizer: vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Meu querido irmão, somos membros da família. Quem é a Igreja de Cristo Jesus? Igreja de Cristo Jesus é aquela comunidade que mantém viva a chama, a esperança em resposta à solidão humana. O que ele faz? Ele é aquele que vai para o mundo como quem vai buscar os seus irmãos. É aquele que vai para o mundo porque sabe que Deus faz com que o solitário habite em família. Ele não só não vê mais aquele homem como estrangeiro, mas como um concidadão da sua própria pátria, mas agora ele vai trazer para uma relação mais íntima. Ele não é só concidadão da minha mesma pátria, ele não é pertencente única e exclusivamente à nação que eu pertenço, mas ele é também membro da minha família. Ele é meu irmão, ele é meu irmão. Nós, irmãos, somos aqueles que vão para a vida e diz: o Senhor faz com que o solitário habite em família. Sua tristeza é minha tristeza, sua alegria é minha alegria, sua dor é minha dor, o seu prazer em Cristo é o meu prazer. Você entende, meu irmão? Ser igreja tem a ver com isso. Ser igreja tem a ver com essa resposta diante da solidão humana. Por isso que é lindo a gente ver os irmãos ligando uns para os outros. É lindo a gente ver alguns irmãos ligando para outras pessoas não crentes, orando com elas. Tem irmãos que nesse tempo estão pegando seu telefone, estão pegando aí seu WhatsApp, suas redes sociais e estão ligando para gente não crente, colega de trabalho, enfim, porque não enxerga ali um colega de trabalho, vê um membro da sua família. Isso é o significado de ser igreja. Foi para isso que Deus nos chamou, isso que significa ser igreja de Cristo Jesus, irmão. Ser igreja de Cristo Jesus, meu querido irmão, é manter viva a memória da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer para nós no verso número 20, e edificados sobre os fundamentos, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Meu querido, ser igreja é ser a comunidade que mantém viva a memória, a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ser igreja não significa, irmãos,
pegar as partes que nos convêm. Ser igreja é olhar a pessoa de Jesus Cristo e nos ver ali. Por isso que a igreja vive em comum, estudando a palavra de Deus, porque o fundamento dos apóstolos está aqui. Quando Jesus Cristo estava indo, ele deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo assim: olha, portanto, vocês vão para o mundo, vocês vão estar indo para o mundo, batizando, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar, ensinando todas as nações a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Meu querido irmão, é tudo. Por isso a igreja, ela vive unida, ela vive com a palavra de Deus aberta, estudando quanto comunidade, quanto povo de Deus. Porque, irmãos, no tempo de tanto relativismo, no tempo de tantas privatizações, no tempo de tanta alienação, nós somos a comunidade que mantém viva na memória a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente se lembre do que nós somos feitos. Nós somos feitos da mesma substância de Cristo Jesus. O mesmo poder que trouxe Jesus dentre os mortos foi o poder que nos ressuscitou para uma vida de comunidade, para uma vida relacional. Por isso, irmãos, não há a menor possibilidade de sermos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos na solidão, na individualidade. Isso é feito em comunidade, isso é feito relacionalmente, porque, irmãos, na multidão dos conselheiros é que há sabedoria. A revelação é entregue a uma comunidade. Olha a Bíblia é fruto de uma comunidade, tem 40 autores aqui, em épocas diferentes, comunidade. Quando você lê a Bíblia, você está lendo uma comunidade, o fruto daquilo que é comunitário. Logo, não há menor possibilidade de você ser edificado sozinho. Não. O fundamento dos apóstolos é Cristo. E Cristo é esse ambiente de encontro. É interessante, irmãos, é muito bacana, porque quando você vai estudar que ele é a pedra angular, na verdade, era a pedra que era utilizada para o encontro de dois muros. Os dois muros. Em Cristo Jesus se encontra e se funde agora, de maneira que duas partes do muro fazem parte de um muro só. Agora, irmãos, nós somos um só. Ser igreja significa viver essa comunidade que é edificada sobre os fundamentos dos apóstolos. É aquela que lembra o tempo todo a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é aquela que vive mais agora, irmãos, buscando partes que lhe convém. Não, irmãos. É aquela que medita no todo da palavra. No todo. Partes da verdade não é a verdade. Partes da verdade pode ser a realidade, mas a realidade pode ofuscar a verdade. Porque a verdade é o todo da palavra, é o todo do Evangelho. Pregai todo o conselho de Deus, todo o conselho de Deus. Meu querido irmão, ser igreja de Cristo Jesus significa ser essa comunidade que mantém viva a esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição, como nós falamos aqui, ele é a pedra angular, ele é o lugar onde nós nos balizamos. Meu irmão, o que é manter viva a esperança da ressurreição? Tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, todo o amor que dispensamos uns aos outros, irmãos, um testemunho da esperança da ressurreição, é um sinal da ressurreição de Cristo Jesus. Olha, eles vos conhecerão como os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros, eles vão saber que vocês são meus discípulos. Eles vão saber que eu vivo aonde estiver dois ou mais reunidos em torno do meu nome, ali eu estarei. Meu querido, ser igreja significa manter viva a esperança da ressurreição. E como é que a gente faz isso? Quando a gente ama um ao outro, quando a gente cuida um do outro, quando a gente acolhe um ao outro, quando a gente abraça um ao outro, quando a gente para de se preocupar
preocupar conosco mesmo, mas que a gente se ocupa um do outro, quando a gente para de olhar e lamentar e chorar porque as coisas nos atingiram, e a gente começa a ficar sensível porque as coisas estão atingindo os nossos irmãos, e a gente chora, e a gente se ajoelha, e a gente clama a Deus: Pai, tem misericórdia dos nossos irmãos, tem misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos. A Igreja de Cristo Jesus mantém viva a esperança da ressurreição, porque ela não se vitimiza diante de um negócio desse, não, irmão. Ela se levanta ousadamente, anuncia: ainda não é o fim, Deus continua no controle, Deus continua sendo o Senhor de tudo e de todos, irmãos. Por isso nós vivemos, irmãos. Dá uma dor no nosso coração ver pessoas que, apesar disso tudo, apesar de todos os sinais que a história está dando de que Jesus é verdade, ainda pessoas que estão alienadas, não param de se preocupar com a sua saúde ou com a sua economia, mas continuam trancadas em si mesmas, aproveitaram agora esse momento para continuar se isolando da vida comunitária. Irmão, em nome de Jesus, se arrependa. Saia desse casulo existencial. Não foi a Covid-19 que te trancou e te alienou da sua comunidade. A comunidade está fluindo. A comunidade está andando. A comunidade está mantendo viva a esperança. Quanto testemunho, quanta gente abençoando, ligando, cuidando um do outro, diversas formas, tantas formas variadas. Você vai ficar aí, meu querido. Se arrependa em nome de Jesus. O que significa ser igreja? Significa, irmão, ser aquela que se rebela contra a morte. Significa ser aquela comunidade que se rebela contra todos os sinais de morte. Porque o texto vai dizer assim: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Meu querido, é o Espírito que nos mantém vivos. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou, deu um sopro de vida e ele se tornou alma vivente. Só que esse primeiro homem, ele é uma alma vivente. Mas a Bíblia vai dizer a respeito de Cristo, o último Adão, não o segundo, mas o último Adão, ele vai dizer para nós que ele não é uma alma vivente. Não, que ele é um espírito vivificante. Quem somos nós? Nós somos aqueles que se posicionam na vida contra tudo aquilo que se chama morte. Nós cremos que mesmo que a economia toda quebre, nós cremos que em Cristo Jesus não é o fim. Nós cremos que nós, em Cristo Jesus, daremos a volta. Nós cremos que em Cristo Jesus permaneceremos de pé. Continuaremos. Nós cremos que mesmo que a Covid-19 atinja alguns de nós cremos que aquilo não é a palavra final. Nós cremos que o Espírito de Deus nos mantém vivo, nos mantém de pé. Aquele que criou a humanidade continua a sustentar a humanidade e conduzir a humanidade. Ele continua a conduzir a humanidade. A Bíblia diz para nós, irmãos, que nós que estamos em Cristo Jesus, fomos livres do medo da morte. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 2 vai dizer para nós: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, eles também participam dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Meu querido, nós fomos livres do medo da morte. Nós lutamos contra todos os sinais da morte. Nós estudamos, nós cuidamos, nós mantemos todo o processo de higienização, tudo que for necessário. Mas nós não lutamos contra isso só. Nós sabemos que vivemos um mundo de pandemias.
Nós não vivemos um tempo de pandemia, nós vivemos um mundo de pandemias. Tantas violências domésticas, de diversas formas, tanta briga, tanta morte, tanta violência, tanta corrupção, tantas coisas ruins que assolam a humanidade. Nós, irmãos, somos esse povo que se levanta contra isso tudo. Por isso, meu irmão, nós precisamos continuar como comunidade, unido, arregaçando a manga e pedindo ao Senhor, Deus, quais são os sinais da morte que estão aqui à nossa volta, onde o Senhor quer vir com sinal de vida, onde o Senhor quer manifestar o sinal da vida. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Nós somos essa comunidade que se apresenta diante do Pai, que se ajoelha diante do Pai e diz assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque o Apocalipse capítulo 1, verso de número 17, vai dizer, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Meu irmão, nós somos a comunidade daqueles que mantêm viva o mistério que antes estava oculto, mas que para agora foi revelado. Cristo Jesus continua sendo o Senhor sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a morte. Inclusive sobre a morte, e contra todos os sinais da morte. E por isso a gente está junto a Ele. Por isso a gente se posiciona, por isso a gente se empenha, por isso a gente se levanta, em nome de Cristo Jesus, para lutar contra todos os sinais da morte. Nós, irmãos, nos ajoelhamos nesse tempo, não como quem se vitimiza, mas como quem entra diante do trono de Deus e o chama de Pai. Pai nosso, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós somos aqueles que levantam para a humanidade e diz, não vem da cientificidade, não vem da confiança de uma ideologia, não vem de um homem. Não, a nossa salvação, a nossa esperança vem do Senhor, é de Deus. Nós somos aqueles que vamos ao hospital, nós somos aqueles que estudamos, nós somos aqueles que trabalhamos, mas caímos de joelho porque sabemos que se o Senhor não edificar a casa, é em vão todo o nosso trabalho. Se o Senhor não vigiar a cidade, é em vão todo o nosso... Nós somos aqueles que continuam afirmando: a vida não é sustentada pela tecnologia, a vida não é sustentada pela nossa racionalidade. Há uma razão que transcende as nossas razões e diante dela nós caímos de joelho como Jó. Como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu me arrependo, agora os meus olhos te veem, eu me arrependo no pó e na cinza. Meu querido irmão, nós somos esses que passam a vida de joelhos, que levantam-se, que trabalham, que estudam, que se empenham, que arregaçam as mangas, que criam filhos, que disciplinam, que oram, mas se ajoelham sabendo que se o Senhor não edificar, e se o Senhor não for a base, que se o Senhor não for orientador, que se o Senhor não estiver no início, Ele não vai estar no fim. Apocalipse. Não tenham medo. Eu sou o primeiro. Eu sou o início disso tudo. E eu sou o último. Eu sou aquele que vive. Aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho a chave. Nós somos aqueles que mantêm, nós somos a comunidade. Ser igreja significa manter viva a esperança do mistério. Que a vida não se explica por essa linearidade. Que a vida
tem algo que é para além da nossa racionalidade. Diante dele nós nos ajoelhamos e Cristo veio e nos revelou e falou que quando nos ajoelhamos diante desse mistério, na verdade o mistério nos foi revelado dizendo: você se ajoelha diante do seu Pai. Entre com ousadia nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Que você, meu irmão, em nome de Jesus, você que está afastado, volta. Deixa a chama do Evangelho te levar para essa simplicidade do amor fraternal. Deixa a chama do Evangelho te conduzir para a unidade de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus tenha falado o seu coração, em nome de Cristo Jesus. Amém.